Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a toxoplasmose ocular. É uma doença que eu tenho, então eu vou explicar o que é a toxoplasmose e depois eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. E em outro vídeo eu vou falar sobre o tratamento. A toxoplasmose ela é uma infecção causada por um parasita chamado toxoplasmose, que pode afetar vários órgãos do ser humano. E dependendo da região que esse parasita se localiza, pode causar sequelas irreversíveis. Então, por exemplo, no olho, ela pode ter cegueira parcial ou até total. Então, ela pode ter a perda da visão, né? Como ela é transmitida? Como a pessoa pega a toxoplasmose? Muita gente já escutou a questão do gato. O gato é culpado, só que o gato não tem culpa nenhuma. Para de jogar a culpa nele. O toxoplasmose, ele pode estar tanto nos alimentos, então se você não faz uma higienização adequada dos alimentos, se você não faz uma cocção adequada, ou seja, assar, fritar ou cozinhar, se você não bebe uma água tratada, ou não lava os seus alimentos com uma água tratada, tudo isso pode estar contaminando ali e você ingerir aquele parasita e ter a infecção. Assim como pode passar de mãe para filho e também a história do gato, gente, porque tadinho do gato, tem até dó do gato. Perigoso mesmo, digamos assim, seria os gatos jovens. Os idosos, assim, não precisa ter preocupação, mas os idosos que gostam de dar uma farreada, ou seja, linha por aí, esse a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, assim, quem tem gato em casa, tem gente que até acaba abandonando os gatos, dando pros outros quando fica grávida. E não precisa, como eu falei pra vocês, o gato não é o problema. O problema é você deixar o seu gato na rua dando voltinha. Ainda mais se ele é jovem, se ele é adolescente. Então temos que ter cuidado, sim, com o gatinho que fica na rua, né? Então, e aí o que acontece? Quando o gato que é jovem tem esse parasita, ele vai ali fazer as suas fezes. E aí na hora de limpar, você não tem um cuidado, depois acaba encostando ali nas fezes do gato, não lava a mão de forma adequada, acaba levando a mão à boca e pode sim ser contaminada. Esses são os meios de contaminação. Agora eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, como eu tive o diagnóstico da toxoplasmose ocular. Eu não sei quando eu peguei, nem sei o motivo, porque eu sempre tive gato, eu sempre peguei gato muito filhotinho, nunca me preocupei dele ficar em casa, então ele dava as voltinhas, voltava quando quer, então assim, pode ser um dos motivos. Quando eu comecei a morar sozinha com 15 anos, eu não tinha essa preocupação de higiene dos alimentos de forma adequada, eu gostava de comer carne quase crua, então assim, esse é um perigo, né? Um perigo mesmo. E eu não tinha essa preocupação de assar ou de fritar, de grelhar até ele ficar realmente adequado para o consumo. Então eu não tinha essas preocupações. Então esse pode ser um dos motivos. Eu sempre vi um vulto nos meus olhos. Era como se fosse uma sombra de um inseto, então era um vulto bem pequenininho. Não é sempre que eu vejo esse vulto, é assim, às vezes, dependendo de onde a luz bate nos meus olhos, eu vejo esse vulto. E eu achava estranho, achava engraçadinho ver esse vulto. Eu sempre fui em médicos, eu sempre fui em oftalmologista, então nunca falaram nada, então eu acreditava que era normal. Até que um dia eu era bem pequena, eu fui em um médico. Detalhe, esse médico era super experiente, era um médico mais velho, e ele falou que eu tinha uma cicatriz no olho. E aí eu fiquei assim preocupada, eu era uma criança, eu era bem nova, mas eu fiquei preocupada porque assim, ter uma cicatriz no olho, isso deve ser muito perigoso, isso deve trazer porque o olho é muito sensível, então assim, eu realmente fiquei com muito medo, muito pavor, mas ele simplesmente não me explicou nada, ele só disse que eu não precisava me preocupar, que era normal. Aí eu tô assim, gente, mas ter uma cicatriz no olho é normal? Mas se ele é médico e está dizendo isso, quem sou eu pra dizer o contrário, né? Levei a minha vida tranquilamente. Mas teve uma época que eu não enxergava, quando eu tava no ponto de ônibus e o ônibus estava bem distante, eu não conseguia enxergar qual que era o ônibus, eu só sabia quando ele estava muito próximo.
Aí eu pensei assim, tem algum problema de visão, né? Então deixa eu ir no médico pra ver se eu preciso usar óculos ou não. E realmente eu tive algum problema de visão, eu tive astigmatismo. Mas aí esse médico era mais jovem, e ele chegou pra mim e falou assim: alguém já te falou que você tem uma cicatriz no olho? Aí eu disse assim, já, mas o médico falou que era normal. Detalhe, gente, detalhe. Quando eu fui nesse médico, eu tinha terminado de concluir, acho que era o segundo período de nutrição ou o terceiro, não lembro. E eu tinha feito uma disciplina que se chama parasitologia. E lá a gente estuda vários parasitas. E no final dessa disciplina eu tinha que apresentar um trabalho em grupo, né? De algum parasita. E o que eu escolhi foi o toxoplasmose. Então, assim, eu sabia de cor e salteado tudo sobre a toxoplasmose, onde que afetava, quais eram os sintomas, forma de contágio. Eu poderia dar uma aula de toxoplasmose, porque eu sabia tudo sobre ele, porque eu tinha estudado para poder fazer o trabalho. Então, assim, aí o médico chegou pra mim e disse: então, você tem toxoplasmose, você sabe o que é isso? E, gente, a minha vontade era de rir, porque, como eu falei pra vocês, eu tinha apresentado um trabalho. Então, assim, quando o médico me falou que eu tinha, eu fiquei assim... sério? Aí eu sabia, gente, eu sabia tudo sobre, sabe? Então, pra mim, aquilo foi muito irônico. Eu saber tudo sobre o parasita e eu estar com ele. Aí o médico falou que eu tinha, só que eu não precisava me preocupar naquele momento, porque, de certa forma, meu corpo conseguiu combater aquele parasita. Então não tinha nenhum sintoma dele, né? Eu só tinha que usar óculos por causa do astigmatismo. Mas assim, não tinha nenhum problema em relação a toxoplasmose. Então, mas ele me alertou que se acontecesse alguma coisa, eu poderia sim manifestar os sintomas e eu tinha que procurar ele ou qualquer outro médico da área, logicamente, de forma urgente. O que acontece? O toxoplasmose, ele não tem cura. Ele tem uma cura aparente. O que é uma cura aparente ou uma cura clínica? Você tem a cura dos sintomas, mas o parasita está ali no seu corpo e qualquer desequilíbrio que tiver, ele pode se manifestar. O desequilíbrio pode ser emocional, então às vezes você está muito estressada, depressiva, isso pode baixar o seu sistema imunológico e fazer com que você tenha a manifestação dos sintomas. Então eu fui embora para casa feliz da vida. Bom, chegou o 5º período de nutrição. Vocês vão entender por que eu tô colocando a nutrição aí no meio, tá? O 5º período de nutrição aqui na minha faculdade é considerada o 5º dos infernos. Então vocês podem imaginar o quanto difícil é o período. Então assim, era muito difícil mesmo. Além disso, eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida. Primeiramente porque eu estava morando sozinha. Então, como eu falei lá no início, quando eu tinha 15 anos eu comecei a morar sozinha. Mas a minha mãe, ela conseguia vir com muita frequência me ver. Então, 30 minutinhos ela chegava aqui. Nessa época do 5º período de nutrição, ela foi morar muito longe. A gente tava passando por umas dificuldades, tinha uns problemas. Então assim, ela passava por tanto problema lá onde ela estava morando, e tudo isso me afetava, porque assim, gente, filho que é filho, tu se preocupa. Então tudo que afeta a mãe afeta você também, né? Então assim, ficar longe dela me afetava, os problemas que ela tinha lá, ela passava por tanta coisa, me afetava. Os nossos problemas que a gente tinha aqui me afetava. A faculdade, por estar muito difícil mesmo, isso também me abalou muito. Eu tava passando por muita coisa, então eu não conseguia me concentrar na aula, eu vivia chorando o tempo todo, meu emocional tava Vocês entenderam, né? Tava muito ruim mesmo, eu vivia chorando, eu pensava em desistir da faculdade porque eu não tava dando conta. Como eu tava morando sozinha, o que acontecia? Eu me mudei para onde eu moro atualmente, e esse bairro aqui é muito distante de tudo. Então assim, para quem mora aqui, tem carro, tem moto, é excelente, é um bairro excelente. Agora, se você não tem e depende do ônibus, é péssimo. E eu dependia do ônibus, e o que acontece? Eu acordava extremamente cedo para poder ir para aula. Eu chegava lá às 7 horas, porque o horário de ônibus aqui não era assim, era muito distante.
Então eu chegava às 7 horas na faculdade para ter aula 8 horas. A minha aula terminava às 5 horas, eu ficava 2 horas no ponto de ônibus esperando para voltar para casa. E aí eu chegava em casa cansada, extremamente cansada, porque eu acordava super cedo, eu dormia muito mal, porque eu sempre fui muito ansiosa, então eu dormia muito mal. Em época de prova, então piorou, nem dormia. Eu chegava em casa extremamente cansada, doida pra dormir, mas eu tinha que estudar. Eu tenho 2 cachorras em casa, então tinha que chegar, limpar a casa, cuidar delas, fazer comida, porque eu chegava morrendo de fome. Então, assim, isso me estressava drasticamente. Além disso, eu participava de um projeto e as reuniões normalmente eram muito tarde, porque eu tinha aula até 5 horas, então depois das 5 tinha as reuniões. Então, assim, às vezes o ônibus quebrava e eu não conseguia voltar para casa no horário. Então eu lembro que eu chegava no ponto 7 horas ou 8 horas e chegava em casa 11 horas porque o ônibus quebrou. E então eu ficava passando raiva. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa, para pegar um Uber, um táxi, enfim. Então eu ficava no ponto de ônibus morrendo de medo de acontecer alguma coisa comigo, com fome, morrendo de dor de cabeça, porque se eu fico muito tempo sem comer, me dá dor de cabeça. E eu chegava em casa 11 horas, cansada, extremamente estressada, com um dia que eu considerava perdido, porque eu não ia conseguir estudar, e eu tinha que arrumar a casa e ainda fazer alguma coisa pra comer. Então, assim, era estresse atrás de estresse, tristeza atrás de tristeza. Então eu sempre tava mal, eu sempre tava triste, chorando, e isso tudo afetava. Então eu tava o tempo todo brigando com meu namorado, porque eu tava tão de mau humor que eu descontava em todo mundo que eu poderia descontar. Então, assim, aí era briga atrás de briga. Então, assim, foi completamente difícil essa época. Eu tava realmente muito mal e eu sempre chegava na faculdade assim. Então ninguém percebia que eu tava mal. Eu sempre tava sorrindo, sempre tava de bem com a vida. E aí até que um belo dia, era um dia que eu tinha que entregar trabalho na faculdade, eu acordei basicamente cega. O que aconteceu? Nesse dia, sabe quando você olha através de um vidro e ele tá embaçado, porque choveu e fica todo embaçado e você só consegue enxergar lá fora, mas fica tudo embaçado? Era o que eu enxergava. Era exatamente isso. E eu fiquei apavorada. Eu nem me liguei que poderia ser a toxoplasmose. Eu tava apavorada. Primeiro que eu tinha que entregar um trabalho na faculdade. E eu não tava nesse luxo de ficar perdendo. Porque eu tava tão mal que eu ia mal na faculdade. E eu precisava de um médico urgente. Então, assim, eu não fui, né? Eu acabei perdendo o trabalho. Assim, a professora deixou repor porque eu tinha testado médico. Eu tentei marcar com o meu médico, né? Uma consulta de urgência, mas não tinha como. Eles não atendiam. Aí eu tentei marcar em outro lugar e aí eu consegui. O médico, tanto que ele virou um pai pra mim, né? Que depois eu vou contar pra vocês a história. E aí quando eu cheguei lá, ele falou que que era sintomas da toxoplasmose que tava acontecendo. Então, quando ele falou isso, eu fiquei tão apavorada porque eu não imaginava, sabe? A gente estuda tanto, mas quando a gente vê isso na prática, né? Quando estamos com a doença é muito complicado. Então, eu lembro que quando ele falou isso, parece que ele tinha me dado um diagnóstico assim que ia acabar comigo. Então, eu fiquei muito mal, Nossa, eu fiquei péssima. E foi aí que a gente começou o tratamento, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Então essa foi um pouquinho de como eu descobri. Foi um desabafo e também contando um pouquinho do diagnóstico. Então se inscreva aí no canal e ativa o sininho de notificação para vocês poderem acompanhar a parte 2. E comente aqui embaixo caso você tenha alguma experiência e queira compartilhar comigo sobre a doença, né? Um beijo pra vocês.